Olá amigo, olá Moçambique. Celebra-se hoje em todo o mundo o Dia Mundial de Luta contra o HIV-Sida. É uma ocasião para refletirmos e é momento de consciencialização sobre a prevenção e também um incentivo ao tratamento para aquelas pessoas que vivem com HIV-Sida, de modo a evitar novas contaminações. Diferente do habitual, estamos hoje na Associação Ixicangwe. É uma associação que ajuda a pessoas que vivem com HIV-Sida e, como sempre, também contamos com a presença de profissionais da área de saúde que nos ajudam a cuidar da nossa saúde. A doutora Clayda está aqui e vai conversar conosco sobre este tema. Olá, doutora Clayda, seja bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia, muito obrigada. Para além da doutora Clayda, ao longo do nosso programa poderemos ter a presença da doutora Sandra Chissac, que também vai participar desta conversa, é psicóloga e também vai nos trazer o lado emocional do tema Como Viver Positivamente. Temos também uma presença especial. É a Esperança Maunguele. Nos nossos programas temos tido sempre uma peça de reportagem que conta a história de um personagem e hoje é diferente. Temos a nossa personagem aqui conosco. Esperança, seja bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia. Olá, telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Saúde e vida. É isso, saúde e vida. Hoje vamos conversar. Eu sei que a Esperança vive há sensivelmente 13 anos com HIV e vai partilhar conosco hoje, pela primeira vez, a sua história de vida. Como é que se sente hoje? Bom, sinto-me bem porque não tenho vergonha de revelar o que eu tenho. O seu estado. O meu estado. Para quem me conhece sabe que eu revelo abertamente. E como é que descobriu que tem o HIV? Quando engravidei. Pode nos contar um bocadinho como é que foi, o que é que sentiu, o que é que passou pela sua cabeça? Eu, por acaso não senti nada, estava eu bem. Só aquele exame de rotina. Fui fazer o teste porque já estava grávida. E quando percebi que estava nessa situação, disseram-me que estava doente e disseram que tinha contraído o vírus. E é certo que fiquei decepcionada, qualquer pessoa fica. Mas não foi coisa do outro mundo, né? Aceitei, e tanto que até hoje faço o tratamento e me sinto bem. E como é que foi encarar a sua família e dizer a eles: olha, eu estou infectada pelo vírus do HIV? Como é que a sua família recebeu esta notícia? E referenciou também que descobriu que tinha HIV quando estava grávida. O seu parceiro, na época, o que é que disse? Bom, nisso houveram de facto desavenças, tanto que acabamos nos separando. Nos separamos, eu voltei para a casa dos meus pais. Os meus pais me receberam, me acolheram de bom grado e é lá onde eu estou até hoje. Quando eu cheguei e disse ao meu parceiro que estava nesta situação, ele disse que ele só aceitou também porque eu disse que estava e eu vinha do hospital. Não podia dar voltas, porque quando a gente faz o teste e o teste é positivo, sempre é positivo, nunca muda. Mas por acaso sofri várias Estigmatização, discriminação? Sim, sofri bastante mesmo, mas nem por isso que eu voltei atrás. Sempre gostei de mim, tratei-me e trato-me até hoje. E é o que acontece até agora que estou na Associação Ixicangwe.
Pois é. E chegou a ficar debilitada, a ficar muito doente? Quais foram as outras dificuldades que enfrentou nesta caminhada? Todos nós, quando ficamos com essa doença, que é uma doença que ninguém gosta, né? Ficamos debilitados. Fiquei debilitada assim, emagreci, fiquei deformada, tudo mais, mas superei. Sim. Aí é aí onde está a importância do sucesso do tratamento, é superar e aceitar que tem a doença. Porque quando nos dizem que está doente, ainda se sente bem, a pessoa acha que não é verdade, porque ainda está bem, que sente-se bem. Mas quando fiquei debilitada, aí eu acreditei que eu de facto não estava bem. Aí aceitei. E comecei a fazer o tratamento e até hoje não parei de fazer o tratamento. É ativista e faz parte, é membro desta associação Ixicão. Como é que chegou até a associação? Cheguei a Ixicão porque eu sou cabeleireira de profissão. Para as minhas clientes que me veem, sabem que eu sou muito conversadora e sempre abri-me com elas, digo a elas qual é a minha situação. Então, falei para uma minha cliente, ela indicou-me a associação e eu vim parar aqui através de uma cliente minha. Sim. Pois é, muito interessante. E qual é a mensagem que deixa, um apelo que faz para aquele telespectador que está lá em casa, que está do outro lado do televisor, que descobriu que tem o vírus, mas ainda não tem coragem, ainda não aceitou essa condição? Qual é a mensagem que deixa? Aquelas pessoas que não aceitam ou que não têm coragem, é melhor aceitar, porque não interessa ver a pessoa com a pele bonita, a ver a pessoa toda com o corpo bonito. Basta fazer o teste e o diagnóstico ser positivo, tem que fazer o tratamento e não parar de fazer o tratamento, porque quando a gente para de fazer o tratamento, temos baixas. Então, eu aconselho a todos aqueles que ainda não foram fazer o teste, irem fazer o teste, porque eu sou ativista, e aqueles que já sabem do seu estado e continuarem com o tratamento, nunca abandonem o tratamento, porque é muito bom fazer o tratamento. Porque não tá escrito na cara de ninguém que aquela pessoa é doente, aquela pessoa não é doente. É sempre bom a pessoa continuar a fazer o tratamento. Certo. Sim. Que é muito importante. É muito importante. Pois é, e convido também a doutora Cleida a juntar-se a nós, a participar desta conversa. Iniciamos aqui com a Esperança, conversamos, ela contou-nos como é que foi infectada pelo vírus, assim é que é. Mas antes importa definir o que é o HIV, o vírus do HIV-Sida, o que é? Bom, Mércia, antes mesmo de responder a sua questão, quero cumprimentar a Esperança. Olá, Esperança, meus parabéns por esta coragem em aceitar o seu diagnóstico e por levar esta vida positiva, porque um dos primeiros passos para a vida positiva ou para pessoas que vivem com HIV é a aceitação do diagnóstico. Devo lhe dizer que é uma mulher vencedora, de sucesso e superadora acima de tudo. Os meus parabéns e eu lhe saúdo. Para responder à questão da Mércia, dizer que o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, é assim designado, e nós acabamos resumindo em HIV ou VIH.
E o HIV, o vírus do HIV é um vírus que causa uma infecção aos humanos. Ele é transmitido de várias formas, mas a maior destacada é através das relações sexuais, quando há contacto com sangue, não é? Em alguns momentos com objetos cortantes que também possam conter o sangue com o vírus, o sangue que contém o vírus também pode ser transmitido. Entretanto, de HIV ele passa para SIDA, que é o síndrome de imunodeficiência humana. Neste caso, já temos sinais e sintomas que definem esta condição, em que nós temos alguma alteração da imunidade do paciente, da defesa do paciente, em que nós já temos algumas doenças que ocorrem numa pessoa que tem as defesas do organismo muito baixas. Doenças que naturalmente nós temos contacto com o causador, ou infecções que nós temos contacto com o agente causador, entretanto não podem causar nenhuma infecção ou doença, mas neste caso acaba causando. Então, são manifestações clínicas que de pessoa para pessoa vão variando e a ocorrência delas também, quando eu digo que algumas pessoas podem dizer que eu comecei com diarreia, eu comecei com feridas no corpo, na pele, e eu comecei com anemia, eu descobri era tuberculose. Então, são manifestações que podem variar, por isso é que nós acabamos enquadrando elas num síndrome. Ok, e varia de pessoa para pessoa. Exato, tem a ver com a defesa e imunidade da pessoa. E qual é a importância dos exames laboratoriais e do diagnóstico precoce do HIV-Sida? É importante porque nós precisamos diagnosticar antes que estes sinais e sintomas comecem a manifestar-se. Então, quando nós fazemos um teste de rotina, um exame de rotina para mulher grávida, como foi no caso da Esperança, ela conta-nos que não estava doente, não se sentia doente, era um exame de rotina que se faz na gravidez. Então, quando se faz o diagnóstico precocemente, antes do início dos sinais e sintomas, nós temos melhor qualidade de vida para o próprio paciente. Nós temos pacientes que têm a chance de iniciar o tratamento antes mesmo de desenvolverem infecções oportunísticas que algumas vezes comprometem a qualidade de vida do próprio paciente. Então, é muito importante investirmos na testagem de modo a que se inicie enquanto as defesas ainda estão boas, estão altas e que nós facilmente podemos combater o vírus de modo a que ele adormeça e não cause infecções oportunísticas ao indivíduo. E que cuidados uma pessoa que vive com HIV deve ter para garantir uma vida mais saudável? Na verdade, os cuidados não são diferenciados. Os cuidados que uma pessoa que vive com HIV-Sida são os mesmos cuidados para uma pessoa que não viva com HIV-Sida. Entretanto, há algumas particularidades para cada indivíduo. Dizer que o HIV-Sida é uma doença crônica. Então, se o indivíduo tem uma doença crônica, em algum momento pode ter alguma necessidade particular. Em algum momento pode ter algum sintoma ou algum sinal que lhe condicione ou limite em alguma situação. Então, são estas situações que nós podemos prestar atenção e dizer, mude um bocadinho o seu dia a dia nisto. Mas os hábitos são os mesmos. Nós temos que ter um estilo de vida saudável. Nós temos que ter uma alimentação saudável. Portanto, algumas vezes perguntam o que eu posso comer, o que eu não posso comer. A pessoa come tudo o que quiser comer que não faz mal à saúde, ok? Então, aquilo que come uma pessoa que vive com HIV-Sida é o mesmo que come outra que não viva com o vírus da HIV-Sida. Então, não há diferença no que a pessoa deve comer. Portanto, se alguém tem alergia ou alguma irritação por algum alimento, que o faça porque faz mal ao seu corpo, não pelo facto de ir viver com HIV-Sida. Devemos também respeitar as nossas horas de descanso, falamos de pelo menos 8 horas de descanso. Isso é importante para não debilitar o nosso organismo. Devemos ter atenção à prática de exercício físico moderado, se for possível, a não levar uma vida sedentária. Então, os hábitos são os mesmos. Então, não devemos nos cingir em dizer que agora tem que parar de fazer aquilo ou deve deixar de comer este alimento ou não. O que nós devemos dizer é deve levar uma vida positiva. E não há muita diferença entre quem tem e quem não tenha. Esperança, foi muito bom estar na sua companhia. Foi um prazer lhe receber no programa Saúde e Vida e queremos agradecer a si por ter aberto a sua vida e partilhado conosco a sua história. Eu é que agradeço, eu agradeço muito e
sensibilizar as pessoas que ainda não fizeram o teste para fazerem o teste e parar aqueles homens que não aceitam usar o preservativo. Tem que usar o preservativo. Vivemos mais. Eu vivo igual aos outros. Nós todos vivemos de igual maneira. Obrigada. Muito obrigada a nós. A conversa está interessante, mas agora vamos a um breve intervalo e voltamos já já para a segunda parte do nosso programa. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre como viver positivamente. Estamos a 1 de dezembro e em todo o mundo celebra-se o Dia Mundial de Luta contra o HIV/SIDA e este ano as celebrações decorrem sobre o lema priorizando a prevenção para acelerar o combate ao HIV/SIDA. E nesta segunda parte do programa Saúde e Vida vamos explorar um bocadinho a parte emocional, afetiva e social. E para tal convidamos, ou melhor, recebemos a doutora Sandra Chisak, é a psicóloga que vai se juntar a nós nesta conversa e vai partilhar o seu conhecimento. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Muito obrigada, Mércia. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a si e aos colegas de painel e cumprimentar também a plateia. Com certeza. Doutora Sandra, qual é o acompanhamento psicológico ou terapêutico que é dado a pessoas que vivem, ou melhor, vivendo com HIV/SIDA? O acompanhamento psicológico, ele é mediante a psicoterapia, mediante o aconselhamento, que muitas das vezes é necessário desde o primeiro momento em que nós temos contato com o paciente. Ou seja, desde o momento em que o paciente recebe o diagnóstico. Antes mesmo de receber o diagnóstico, para preparar o indivíduo a testar. Ele precisa de estar preparado, ele precisa de ter o acompanhamento, não é? Para ele primeiro saber que vai testar, né? E vamos explicar a ele o que é esta coisa do HIV/SIDA, o que é que significa ter um resultado positivo ou o que é que significa ter um resultado positivo, né? E isto tudo vai ajudar nas sessões seguintes, porque ele, depois de fazer o teste, se porventura o teste vier positivo, entra num outro processo. Primeiro, de aceitar esse estado de seropositividade. E é aquela questão que eu estava a dizer, vai mexer muito com a estrutura mental, com a estrutura psicológica do indivíduo, para que o indivíduo possa aceitar esta nova realidade. E sem o indivíduo aceitar esta nova realidade, que em princípio é a primeira etapa, né? Sem ele aceitar, com certeza as outras etapas elas vão ficar comprometidas. Nota que está a começar um processo. Se ele não aceita, ele vai aceitar tomar comprimido? Se ele não aceita o seu estado de seropositividade, se ele não aceita esse estado novo, com certeza não vai conseguir ou vai ter muitas dificuldades em entrar para este processo de viver positivamente como se estava a referir. Então, o tratamento psicológico ele é muito importante desde a primeira fase e no acompanhamento também, né? Há de haver várias situações que este indivíduo vai com certeza precisar de acompanhamento. Naturalmente que há coisas que vão variar de caso para caso, de pessoa para pessoa, de personalidade para personalidade, mas é muito importante para além da questão do tratamento farmacológico, né? Tanto mais que para garantir o tratamento farmacológico, a questão psicológica, a questão mental, ela tem que estar muito bem equilibrada, né? E qual é o papel da família e dos amigos para pessoas que vivem com HIV/SIDA? A família tem um papel muito importante, né? Porque a família tem que ajudar. Estávamos a dizer anteriormente que isso pode fragilizar a pessoa pode ter muita dificuldade
por exemplo, de tomar medicamentos todos os dias. A pessoa pode ter reações colaterais, reações adversas ao próprio tratamento, e a família é importante para ajudar, né? E inclusive não só ajudar a que o paciente possa tomar os comprimidos, mas também, se houver alguma situação, o familiar reportar à unidade sanitária para que o paciente ele possa ter ajuda. Pois é. E o que acontece quando o paciente, porventura, deixa de tomar a medicação? Qual é o acompanhamento que é dado a este paciente? Se o paciente ele deixa de tomar a medicação, em primeiro lugar, ele está fragilizado, ele está vulnerável a apanhar essas doenças chamadas doenças oportunistas, né? E é complicado, né? Ele já fica fragilizado. E depois vem as outras questões também relacionadas já com a questão psicológica. Vai deixar de tomar a medicação, com certeza vai emagrecer, vai começar a ter alguns problemas de pele, vai começar a ter a manifestação das doenças crônicas, né? E vai tender a fazer o quê? Vai tender a sair dos amigos, por exemplo, vai tender a se afastar, a ficar isolado, ele pode deprimir, né? Aí já estamos a entrar mesmo para as patologias de fórum psicológico. E qual é a importância de quebrar o silêncio, de partilhar o seu estado com a família, aquelas pessoas que possivelmente podem ajudar este paciente que vive com HIV? Muito bem, quebrar o silêncio, como estava a dizer, é muito importante, exatamente por causa desta questão de que nós, quando quebramos o silêncio, nós podemos partilhar essa situação com o outro. Podemos partilhar com a nossa família, podemos partilhar com um amigo de confiança e nós podemos ter vários suportes nisso. Às vezes tu podes partilhar com um amigo, né? Tu vais lá para partilhar essa situação de seropositividade, tu podes ter um suporte à medida que o outro amigo, por exemplo, ele pode se abrir consigo e dizer, não, eu também estou na mesma situação, né? Então, já tens um suporte. O indivíduo percebe que a questão do HIV não é uma questão só dele, não é uma questão só para ele. Ele percebe que ele está com outras pessoas também que estão na mesma situação e por aí ele pode ter o suporte e esse suporte afetar, né, naquilo que é a sua vida psicológica, mental e também ajudar a ele a aderir melhor ao tratamento. Pois é, muito interessante, a conversa está muito boa, estamos a aprender muito, mas é momento de fazermos mais uma curta pausa e voltamos já já com mais saúde e vida para si. Estamos de volta e, como referenciei no início do nosso programa, estamos na Associação Ixicão. É uma associação que presta apoio a pessoas que vivem com HIV/SIDA e este é o momento de interagirmos. Vamos passar a palavra à nossa plateia que está aqui. Temos os membros da associação que também têm dúvidas e perguntas sobre este tema que é como viver positivamente. Vamos agora dar espaço aos participantes e parece que já temos a nossa primeira pergunta para este tema. Olá, doutora Sandra. Meu nome é Amélia Marivamba. Sou ponto focal a nível da Associação Ixicão, na área do HIV/SIDA. E a minha pergunta é, perante a sociedade, qual deve ser o papel, o comportamento de uma pessoa que vive com HIV/SIDA? Olá, dona Amélia, muito obrigada pela questão que coloca. Aquele que vive com HIV, como estava a dizer no princípio, igual que qualquer outro ser humano que não seja portador, que não tenha o HIV, deve ter hábitos saudáveis de vida. Estou a falar do álcool, estou a falar do tabaco, né? Estou a falar de uma vida sedentária, estou a falar de uma vida agitada. Estou a falar também das questões relacionadas com a própria
a própria situação patológica, a própria situação psicológica, né? Deve ser uma pessoa psicologicamente equilibrada, né? Não ser uma pessoa que fica muito triste, não ser uma pessoa que fica muito preocupada, que fica muito estressada. Tudo isso pode influenciar negativamente para alguém que vive com HIV. Muito obrigada, doutora, pela resposta. É sempre bom quando esclarecemos as nossas dúvidas e perguntas. Vamos dar oportunidade a mais participantes, afinal de contas, temos aqui os membros da Associação Ixicamwe e de certeza têm dúvidas, mais perguntas e que gostariam de esclarecer perante as nossas especialistas convidadas de hoje. E parece que já temos alguém que já está com o microfone, o seu nome e pode colocar a sua pergunta. Olá. Chamo-me Rosita Belarmino Rafael, ativista da Associação Ixicamwe no projeto FHI 360 e ativista da Handicap Internacional no projeto Proteção Social das Pessoas com Deficiência. A minha pergunta é a seguinte: por que muitas pessoas que vivem com HIV/SIDA são vulneráveis a muitas doenças? Pois é, vamos responder, doutora Cláudia. Pois é, obrigada pela pergunta, senhora Rosita, porque é muito importante e acho que é uma dúvida que várias pessoas têm. O que acontece é um mecanismo do processo que ocorre quando nós temos o HIV. O HIV, por ser um vírus que atua na nossa defesa, na nossa imunidade, o trabalho dele dentro do nosso corpo, como esteve a dizer a doutora Sandra também, diz que é um bichinho que vai diminuindo aquilo que são as nossas defesas. Se nós não estivermos bem preparados em termos de defesa, se nós não estivermos a fazer um tratamento regular, bem controlado, o que acontece é que as nossas defesas vão estar muito em baixo e que nós vamos estar propensos a infecções oportunistas, vamos estar vulneráveis a várias doenças. Mas isto parte do princípio de nós não termos as nossas defesas controladas. Se estivermos a fazer a medicação, tivermos o nosso CD4 controlado, aí nós com certeza podemos combater essas infecções oportunísticas ou podemos evitar que elas aconteçam no nosso corpo. Pois é. Muito obrigada pela resposta. Está satisfeita? Estou satisfeita. Que bom. Bem, temos mais participantes. Este é o momento em que os nossos telespectadores, ou melhor, a nossa plateia, está a colocar as suas dúvidas. E temos aqui alguém que já tem o microfone, pode dizer o seu nome e a sua questão. Olá, doutora Cláudia. Eu sou Simeão Ernesto Mandati, sou ativista daqui da Associação Ixicamwe. A minha questão é esta. Quando é que uma pessoa que recebe o diagnóstico de HIV deve começar a tomar medicamento, o seu medicamento? Olá, senhor Simeão. Essa questão é um ponto importante para o tratamento do HIV. Neste momento, ou atualmente, o tratamento para o HIV inicia a partir do momento em que o teste dá positivo. Contrariamente ao que acontecia nos anos anteriores, nós esperávamos que as defesas baixassem um bocadinho, íamos controlando com o exame que se chama de CD4, mas atualmente o lema é testou, iniciou. E esta postura, este protocolo que nós estamos a usar agora de testar, iniciar, está comprovado que favorece a qualidade de vida do próprio paciente. Está comprovado que quando o paciente inicia ainda com as defesas ainda em cima, ele tem mais chances de dar-se bem com este tratamento. O seu organismo facilmente faz com que o vírus adormeça, fique num período em que ele não provoque doenças oportunísticas e que a carga viral também possa cair. O que acontece aqui é que o paciente, quando inicia ainda numa fase precoce, numa fase em que só se diagnosticou, mesmo que não tenha sinais e sintomas, favorecemos que estes sinais e sintomas sejam adiados. Portanto, para responder à sua questão, na verdade, após o momento em que é diagnosticado, passa por um processo de seguimento psicossocial, porque isto é um processo, na perspectiva de ele iniciar imediatamente o tratamento antirretroviral. Muito obrigado, doutora, e estou satisfeito. Obrigada eu. Bem, seguimos em frente com mais participações. Olá, seja bem-vindo ao Saúde e Vida. O seu nome e a sua pergunta. Olá, doutor. Meu nome sou Maria Augusto Mucavel, sou ativista da Associação Ixicamwe.
A minha pergunta é: os medicamentos devem ser tomados todos os dias? Ou às vezes a pessoa pode descansar, ou tomar um dia sim, ou tomar um dia não? É a minha preocupação, a minha pergunta. Olá, mãe. Estou muito satisfeita com a sua pergunta, a sua preocupação, porque também define aquilo que é a evolução neste processo de nova vida que a pessoa está a levar, vida positiva. A minha colega do painel, a doutora Sandra, já esteve a falar um bocadinho das implicações desta toma de medicamento, mas para ser direta assim, a medicação deve ser tomada diariamente, deve ser tomada todos os dias e deve ser feita sempre no mesmo horário. Naturalmente, para algumas pessoas, pode ser que algumas pessoas não estejam a fazer a mesma linha de tratamento, mas as instruções que são dadas na unidade sanitária devem ser seguidas à risca. E até o momento, a medicação que nós temos é de que deve ser feita diária ou até mais do que uma vez por dia. Algumas pessoas têm que fazer 2 vezes por dia, então estes horários devem ser regulares. Não tem como decidir tomar um dia e no outro dia alterar o horário ou tomar dia sim, dia não. Porque também este medicamento tem um tempo de vida. Nós chamamos tempo de atuação deste medicamento. Se nós variarmos no horário da toma deste medicamento, podemos fazer com que haja um pouco de resistência no nosso organismo em relação ao medicamento e o vírus, em vez de adormecer, ele acorda e pode ficar de uma forma mais rebelde. Então, o indicado para que o vírus adormeça e não provoque infecções oportunísticas é que deve ser tomado diariamente e no mesmo horário. Muito obrigada. Vamos continuar com as perguntas da nossa plateia. A seguir, temos mais questões. Seja muito bem-vindo ao Saúde e Vida. O seu nome e a sua pergunta. Olá, doutora. Chamo-me Maria Ampossa, ativista da Associação em Chicão. A minha pergunta é: como proteger o parceiro e os filhos? Bom, naturalmente, se estamos a falar de parceiros, estamos a falar de pessoas sexualmente ativas. Até o momento, a recomendação é que se use preservativo em todas as relações sexuais. Temos situações de casais discordantes, em que um dos parceiros é positivo e o outro negativo. Aí também é imperioso que se use preservativo. Temos situações em que ambos vivem com HIV. É importante usar o preservativo para prevenir a reinfecção. Isto é, para evitar que maior carga de vírus entre. Porque algumas vezes surge uma dúvida. Se eu já tenho, ele também já tem. Qual é o problema de nós trocarmos, de nós convivermos, nos relacionarmos sexualmente sem preservativo? Isto porque cada indivíduo tem a sua forma do vírus agir dentro do seu corpo. Algumas pessoas o vírus age de forma lenta, noutras mais rápida. Então, o que acontece é que algumas pessoas estão a tomar um antirretroviral, tem um processo que é mais rápido, no sentido do CD4 subir mais rápido e outras leva tempo. Então, se eu estou a ter um processo que está a evoluir de uma forma, se eu tiver esta troca de vírus no sentido em que eu vou ter relações sexuais desprotegidas, o que acontece é que eu vou receber mais carga de vírus, então eu vou estar a reinfetar-me. O que vai acontecer é que eu vou ter mais vírus e menos defesas no meu corpo. Pois é. Está respondida a sua questão? Está satisfeita? Muito obrigada, estou satisfeita. Sim. Bem, o tempo já nos foge, mas vamos abrir espaço para mais uma pergunta, até porque o nosso público, os nossos telespectadores, são a alma do nosso programa. Queremos com certeza responder a todas as dúvidas. Não é possível responder a todas, mas às principais. Mais uma vez, Mamã Amélia, pode deixar a sua pergunta? A minha questão é uma questão muito preocupante e quero lançar para as minhas doutoras, tanto para a doutora Sandra, assim como a doutora Cláudia. Quando a pessoa esquecer de tomar o medicamento, por exemplo, a pessoa toma às 18, mas esquece às 18. O que é que deve fazer? Qual é o seguimento que essa pessoa deve tomar? Ou o que é que deve fazer esta pessoa? Esqueceu às 18, mas lembrou às 21, às 22, o que é que deve fazer? Ok. Então, doutora Sandra, podemos ajudar? Muito obrigada, dona Amélia. É uma questão pertinente e deixa-me dizer-lhe que é algo que acontece com frequência nas nossas consultas e daí a importância daquele aspecto que eu fiz referência,
em relação ao apoio psicológico, que não só é importante, é necessário quando nós vamos iniciar esta vida nova, mas também no percurso, exatamente por causa destas questões. Quando o paciente tiver acompanhamento psicológico, nós vamos conseguir identificar aquelas que são as necessidades do paciente. Com certeza vamos notar, né, nesse atendimento que há a questão do que o paciente não está a conseguir acertar, ele está-se a esquecer muito do horário da toma do medicamento. Aí nós vamos ter que identificar junto com o paciente formas de que este aspecto se possa evitar, formas de que ele possa garantir a toma do medicamento naquela hora. Por exemplo, nós podemos aconselhar o paciente a colocar o alarme no telefone, né? Eu costumo muitas vezes aconselhar os pacientes a colocarem o alarme 5 minutos antes da toma. Se o paciente faz a toma às 20, coloca o alarme no telefone para 10 para as 20. Se está lá fora, se está a vender, se está a fazer alguma coisa, então tem uns 10 minutos para se preparar, não é? Para poder fazer a toma. Naturalmente que se a pessoa esquece aquela hora que a pessoa esqueceu, que a pessoa escolheu, que a pessoa está recomendada a fazer o tratamento, se esquece, tem que tomar na hora que se vai lembrar. Mas o nosso foco, na verdade, tem que ser para nós ajudarmos a pessoa, para nós ajudarmos o paciente a que ele possa fazer uma toma regular, a que ele possa, naquele horário, né, cumprir com a toma. E aqui também entra a questão da importância da família, né? Da importância da família no sentido de vigiar, não é? E no momento que estiver a vigiar, com certeza vai identificar que o paciente está com essa falha, vai identificar que o paciente está com essa dificuldade, que é normal, é comum, né? Nós esquecermos, principalmente quando nós estamos no princípio da caminhada, né? Porque quando já são muitos anos que nós estamos a fazer o tratamento, aquilo fica que nem algo automático, né? A pessoa já sabe, parece que há alguma coisa que a pessoa sente no corpo que não está bem e vai logo fazer a toma. Muito obrigada, doutora. É uma preocupação que me deixou, que eu não podia deixar passar, porque o maior número dos nossos beneficiários falam desse problema, outros nem por esquecer, mas sim é porque está no chapa, chegou aquela hora, sente aquela vergonha de tirar o medicamento e tomar. Então nós vamos falar com os nossos beneficiários. Então temos mais uma pergunta e por sinal é a última, pois o tempo já nos foge. Pode dizer o seu nome e a seguir a sua questão. Olá, doutora Sandra. Meu nome chama-me Ercília Fernando. Sou ativista social daqui da Associação Chicão. Estou no projeto Convida FHI 360. Trabalho no campo. Durante os nossos trabalhos do campo, estou nessa área do HIV. Temos deparado com situações de crianças que estão a medicar, mas não sabem por que estão a medicar. Eu gostaria de saber qual é a idade que devemos informar as nossas crianças que estão o seu estado serológico. Pois é, muito interessante esta pergunta. Olá, Ercília, muito obrigada. Essa questão é de facto muito importante, mas eu gostava de dizer que estudos eles mostram, né, que não há uma idade cronológica para nós. Quando eu falo de idade cronológica, estou a falar de 8 anos, 10 anos, 12 anos, para nós falarmos para a criança que a criança é seropositiva. Por quê? Porque nós vamos encontrar crianças com 12 anos ou com 10 anos, mas que têm uma mentalidade de 8, e vice-versa. Então, na verdade, o que é importante é que nós possamos fazer o acompanhamento da criança, né, já a partir desde a pediatria. Nós vamos preparando a criança, há técnicas, há abordagens, né, que se fazem com a criança e no apoio psicossocial nós vamos conseguir perceber até que ponto a criança está ou não preparada para que nós possamos fazer o diagnóstico. E aqui eu gostava de frisar algo que é relativo à família.
né? Porque a família, ela tem que fazer parte deste processo. Ela tem que fazer parte deste processo, tanto mais que nós, na verdade, o que vamos fazer é ajudar a família para que a família possa abordar a questão da seropositividade com a criança, né? Nós vamos preparando para esse aspecto. Mas, regra geral, o que nós temos visto nas nossas unidades sanitárias, nas nossas intervenções, é que por aí, por volta dos 10, 12, principalmente naquele momento que estão a passar da pediatria para a consulta do adulto, né? Quando se faz essa transição da pediatria para a consulta do adulto, nós consideramos que a criança praticamente já está preparada para saber por que é que desde criancinha está a tomar um medicamento. Naturalmente que há casos de crianças com 5, 6 anos, com 8, com 9, que já sabem porque que estão a fazer o tratamento. Então não devemos nos cingir muito na questão da idade, mas temos que ver até que ponto, né, a criança, até que ponto o indivíduo ele está preparado para saber da sua situação de seropositividade e orientá-la, né, orientá-la nessa questão. Pois é, não só orientar a criança, mas também a família. A família, com certeza. A família tem que estar orientada e é aquilo que eu estava a dizer da importância da família. Na verdade, na revelação do diagnóstico, não é o profissional que toma a dianteira de falar com a criança sobre isso, mas nós vamos preparar a criança para que ela possa receber o resultado, mas uma revelação que, em princípio, tem que vir da parte do cuidador, né? Tem que vir da parte da família. Mas se nós tivermos casos em que a família é desestruturada, que acontece muito, né? Criança não tem família, que muitas vezes até a família dessas crianças que vêm de famílias desestruturadas acaba sendo profissional de saúde. Acabam sendo vocês que estão de alguma forma a fazer o trabalho no campo, que são as pessoas que têm contato diário, que são as pessoas que conhecem as necessidades reais da criança, que são as pessoas que conhecem que tipo de pessoa com quem estão a lidar, quais são as fragilidades, quais são as potencialidades daquela criança e de alguma forma a pessoa já sabe que não, com esta criança eu já posso tratar. E, inclusive, já sabe como é que pode tratar, né? Então, é basicamente isso. E é muito importante essa questão, porque eu estava a dizer no princípio da programação, da importância desta abordagem psicossocial, que é a partir do momento que a pessoa é testada, né? Porque a pessoa tem que aceitar o seu novo estado, a pessoa tem que aceitar o seu estado de doença. Para quê? Para poder aceitar tudo o resto que vem. Se eu não aceito que eu estou hipertenso, se eu não aceito que eu sou seropositivo, com certeza a medicação que vão me dar, eu não vou tomar, porque estou a tomar para quê? Né? E muitas das vezes o que acontece é que as desistências elas têm a ver com isso. Acho que há alguém que colocou aqui alguma questão relacionada com o interromper da toma da medicação, né? Tem a ver naturalmente com muitos aspectos, com o facto da pessoa, por exemplo, dizer que está cansada, mas também de dizer, não, eu estou a tomar esta medicação há muito tempo, afinal, o que é que se passa? O que é que se passa que eu estou a fazer esta medicação? Então, é importante que nós, como profissionais de saúde, como comunidade, como sociedade, nós possamos, né, como famílias também, ajudar a criança, né, que vai, em princípio, né, criança, depois adolescente, depois jovem, depois adulto, a viver com esta situação, que é diferente de era ser testada, por exemplo, na fase adulta, não é? Aí a estrutura mental, a estrutura psicológica é outra, com certeza está, digamos que, preparada para enfrentar este assunto de uma outra forma. Bem, são instantes finais do programa Saúde e Vida, edição especial alusiva ao dia 1 de dezembro, que celebra-se hoje em todo o mundo, é o Dia Mundial de Luta contra o HIV-Sida. E, doutora Sandra, doutora Clayda, muito obrigada pela vossa participação. Podem, desde já, deixar as últimas considerações aos nossos telespectadores. Obrigada pelo convite mais uma vez e
a associação é Ixicamwe. Então eu gostava neste momento de dizer que estamos juntas, comunidade. Gostava de parabenizar também a comunidade, encorajar a comunidade para que possa continuar a fazer o seu trabalho neste campo de HIV. Pessoalmente eu tenho sentido muito, né, a ajuda, né, que há neste elo de ligação entre a comunidade e as unidades sanitárias, porque há muitos casos, por exemplo, de desistência, há muitos casos de pessoas que, inclusive, não sabem como proceder, não sabem o que fazer, e nós temos visto, né, a comunidade ser ela, né, a levar estas pessoas, a levar estes pacientes à unidade sanitária. Naturalmente que há dificuldades, né, em tudo aquilo que é trabalho, é assim mesmo, mas eu gostava de encorajar, gostava de parabenizar por esse trabalho e Ixicamwe. Obrigada. Doutora Cláudia? Obrigada, Mércia. É sempre um prazer estar cá no Saúde e Vida, e em particular hoje, nesta edição especial. Senti mesmo que o termo estamos juntos é efetivo, é real, a vossa participação, e não podia deixar de agradecer e dizer força e coragem. Coragem para vocês que decidiram abraçar e apoiar como sociedade, porque na verdade nós sentimos falta deste apoio por parte da sociedade. E uma das coisas que interfere na aceitação deste diagnóstico, na aceitação desta vida positiva, é a pressão que a sociedade coloca nas pessoas vivendo com HIV/SIDA. Entretanto, vocês dão-nos a ideia de que é possível viver, é possível apoiar, e que se você não está infectado, você provavelmente esteja afetado, com certeza. Então, isso faz-nos reforçar aquilo que são os nossos valores, os nossos princípios, e acima de tudo, como humanos, partilhar aquilo que é o nosso amor como um só. Então, realmente, a doutora Sandra esteve a dizer que é fácil sentir o vosso papel, o vosso contributo na vida das pessoas que já acompanham, e naquelas pessoas que possivelmente ainda estejam na luta de aceitação ou de convivência nesta nova vida. Então, parabéns ao Saúde e Vida por esta iniciativa. Obrigada por me convidarem. É um privilégio fazer parte desta produção, fazer parte deste programa, e, acima de tudo, dizer que estamos juntos. Com certeza. Ixicamwe, chegamos ao fim do programa Saúde e Vida. Queremos agradecer a si, querido amigo telespectador, por nos ter acompanhado durante aproximadamente 30 minutos. Agradecer aos membros da Associação Ixicamwe por participarem no nosso programa e por disponibilizarem este espaço para fazermos o Saúde e Vida e trazermos uma edição especial. E já sabe, cuide sempre da sua saúde. Pode interagir conosco através do nosso e-mail e também através das redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima.